Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala que é missionário Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? E a gente vai estar hoje orando, né? E logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, na sua santa palavra, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados sem número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar todos que têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Êxodo 13, a consagração dos primogênitos, tá bom? E disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Eu te peço nessa hora que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo, assim, para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que é a consagração dos primogênitos, né? E aí Deus, né, ele dá uma ordem para Moisés, tá? Porque quando Deus diz assim, e disse o Senhor, disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Por quê? Porque a gente estudou nos capítulos anteriores que Deus, ele havia adotado, né, o povo de Israel como seu filho espiritual, tá? Deus adotou, né, o povo de Israel como seu filho espiritual, tá? Isso tá no Êxodo 4:22, tá? Deus diz assim, ele é o meu filho, tá? Meu primeiro filho. Então, tem algo espiritual da parte de Deus, uma adoção que Deus havia feito espiritualmente falando para o povo de Israel, tá bom? Então, por isso que Deus faz a distinção entre o Egito e o povo de Israel. Vamos continuar no 3. Então, disse Moisés ao povo, comemore esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não coma nada fermentado. Neste dia do mês de Abide, vocês estão saindo. Então, aí vocês sabem também, né, que nesse mesmo tempo que... No mesmo tempo que eles foram escravos, né, eles também saíram no mesmo tempo, tá bom? É algo assim bem espiritual mesmo. Eles ficaram esses 430 anos lá e estava completando no dia 430 anos quando Deus o tirou do Egito. Então, Deus, ele tinha um controle de todas as coisas. Então, Deus está mostrando aqui que ele é dono de todos os primogênitos. Tudo que pertence ao povo de Israel pertence a ele primeiro, porque o povo de Israel, é um povo espiritual gerado por Deus na terra, tá? Escolhido por uma grande obra. Mesmo a gente sabendo nos dias de hoje que eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, Deus, ele deve saber o porquê, talvez para que eu e você estivéssemos aqui hoje, né? Se não tinha se cumprido todas as escrituras e os planos de Deus, né? Como diz, né, Jesus, que nem o Filho do Homem sabe o dia nem a hora que ele há de voltar. Então, as coisas do Senhor é um mistério, tá? O mistério do Evangelho pelo qual foi me revelado, como diz o apóstolo Paulo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos alveus, dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde mana leite e mel. Então, a gente vê que essa terra aqui é uma terra abençoada, que mana leite e mel, mas é uma terra que mora um povo pagão, tá? Um povo pagão mora na terra abençoada. Povo pagão, terra que mana leite e mel. Deus mostrando, igreja, para mim e para você, que independente da pessoa não conhecer ele como Deus ou não, a prosperidade é algo que acontece e ele dá para quem ele quer, tá? Fica claro aqui. Então, Deus diz assim, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento e ao 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Você sabe que fermento na Bíblia significa contenda, tá? O fermento dos fariseus. Não fermenta, não faça contenda. Então, o fermento sempre está ligado a algo que Deus abomina. A gente vê também que
esse memorial, né? E vamos continuar. Nesse dia, cada um dirá a seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal de sua mão, em memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa, com mão poderosa. E foi, né? Deus havia dito que só a mão dele poderia, né, tirar eles de lá. Cumpriu esta determinação na época certa do ano, de ano em ano. Então, a promessa, ela se cumpriu, tá? E a gente vê, né, que o Senhor, ele pede para fazer um memorial para lembrar dele, né? Constantemente do que ele havia feito. A gente vê também, né, que esse sinal de memorial, tem muitos judeus, né, a maioria deles, eles usam uma caixinha na testa para orar, com uma fitinha que chama filactérios, né, ali onde tem as ordens ali, tipo o pergaminho dentro, eles oram, né, eles levam a sério aí na testa mesmo, entendeu? A lei de Deus. Vamos no 11. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a você e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, tá? Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, e todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor, e resgatem um cordeiro, toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebre-lhe o pescoço e resgate também todo o primogênito entre os seus. Então, Deus mostrando, né, que o primogênito é dele, tinha que ter esse resgate. Se eles não quiserem, quebra o pescoço. Mas era uma ordem de Deus, tá? Uma ordem que Deus dava para eles, tá bom? Porque era tipo um pagamento, né, uma primícia ali, tá? Era importante, né, esse resgate. É um sacrifício. Tava, tipologicamente, né, representando o sacrifício de Cristo na cruz, futuramente também, tá? Então, Deus, ele estava mostrando. Os seres humanos deveriam ser consagrados. É óbvio que Deus não aceita sacrifício humano. Mas os animais, né, sacrificados. Vamos continuar. No 14, quebrando-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. Resgatar, pegar, trazer, né? Entregar para Deus. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhes, Deus fez falando de novo a mesma coisa, digam-lhes que significa isto, digam-lhe que como o poderoso Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Memorial. Aí Deus diz, quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todo o primogênito do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo ventre e resgatamos os primogênitos. Então, esse é o memorial que Deus deixou, tá? Então, deve ser seguido à risca. Até nos dias de hoje, né? Os judeus, eles comemoram, né? A Páscoa. Isso será como sinal em sua mão, em símbolo de sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Foi só a mão de Deus para tirar. Porque se não fosse a mão de Deus, eles não teriam saído, né? Deus mostrando ali que ele sim é dono, que Israel tem dono. Igreja, eu e você temos um dono, tá? Temos um dono, Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. A partida dos israelitas, vamos lá. Quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esta fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então, o faraó, até nessa hora, ele estava resistindo, tá? Então, ele não permitiu, né, que ele saísse pela rota dos filisteus, tá bom? Então, por quê? Porque era a rota mais, assim, mais direta de Gozém, que era a região que eles moravam, até Canaã, tá? Gozém era a terra natal deles, ok? Porque lembra que José tinha dado o território de Gozém para eles cuidarem dos animais, falou com o faraó, tal. Então, Gozém era a nação ali do povo de Israel, ok? Onde eles trabalhavam com os animais. Ali pastoreava. Aí o que acontece, né? Embora fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. No 18. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo um caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eles estavam o quê? Preparados para
lutar. Aranda surimide komanai, né? Deus estava preparando eles para a luta, ok? Por quê? Porque haveria guerra, com certeza, porque sair do Egito. Você acha que Faraó, depois ainda da morte dos primogênitos, Faraó ainda resistia à igreja? Era algo terrível, espiritual, uma luta mesmo de Satanás com Deus, tá? Então, a gente vê que apesar do caminho ser mais perto ali, nossa, o bicho mordeu minha perna, né? Eles tiveram que dar essa volta, por quê? Porque Deus, ele conhece o futuro. No 19, vamos lá. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos aqui. Olha que coisa linda, igreja, né? Os ossos de José foram para a terra que mana leite e mel. Por quê? Né? Porque ele tinha pedido, né? E os filhos de Israel tinham feito por juramento, né? Então, igreja, quantos anos depois, né? 400 anos depois, eles estavam lá, os ossinhos de José sendo levados para a terra que mana leite e mel. Olha que coisa linda, igreja, né? Meus ossos, levem meus ossos. Então, assim, mostrando que Deus não esquece das promessas, né? José não viu a terra prometida, mas os seus ossos entraram na terra prometida. É muito sério, tá? Então, a gente vê também que, continuando, no 20, os filisteus partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Os filisteus, ó, desculpa. Os israelitas, vamos lá. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. O povo de dia, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Gente, olha que coisa linda. Né? Deus, ele cuidava do povo tanto de dia como de noite, né? Tinha o quê? Numa coluna de fogo para iluminar. E aqui também, né? Uma coluna de nuvem para guiá-lo no sol. Então, o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus. O cuidado de Deus, né? Então, a igreja, Deus, ele mostra o cuidado dele para com o seu povo aqui, tá? Então, essa coluna de fogo e a coluna de nuvem, né? Ela mostrava a presença de Deus junto com o povo, né? Mostrando que Deus estava com eles, tá? E Deus muitas vezes lhe falava ali por meio daquela coluna. Então, assim, era a maneira de Deus mostrar: gente, eu resgatei vocês do Egito, mas eu não abandonei vocês. Vocês são meus filhos, eu estou com vocês, né? Eu vou guiá-los, eu vou levá-los, né? Igreja, é tremenda essa história, né? É algo real que aconteceu, não é uma história de ficção, né? É uma realidade, né? Por isso, igreja, quando a gente vê, como é que fala? Por isso que eu costumo dizer, meu esposo fala que eu estou chata. Quando a gente vai ver um filme sobre o êxodo, sobre a saída do Egito, a gente tem que ver um filme que fala a verdade. Não vai falar 100%, mas que chega um pouquinho da realidade. E os filmes que eu vejo que é parecido um pouco, né? É aqueles da década de 70 e de 80. Porque esses recentes, filha, é só ficção, é mentira, e é mulher pegando o marido do outro, e é aquela lambanceira toda, né? Então, eu não indico. Mas pega ali os filmes de 1970, 40, 60, até na década de 80, é maravilhoso. Eu acho que o último, Paixão de Cristo, né? E assim a gente consegue ver, assim, a presença, assim, do Senhor. Eu gosto muito de filmes antigos, tá? Se vocês puderem também, assista O Peregrino de John Barber, né? É um filme maravilhoso, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Gente, os ossinhos de José, 430 anos depois, né? Estavam com eles ali, indo para a terra prometida. Apesar que eles não entraram, né? Vai demorar ainda mó cara, se eu ficar rodando no deserto. Só um feedback. Fiquem na paz.